Meu querido e minha querida, bem-vindo ao meu canal. Temos mais uma meditação da Palavra de Deus hoje. Eu espero que você seja extremamente abençoado. Se você puder e quiser, deixa o seu joinha, seu like, compartilhe, comente, mande essa palavra para seus amigos. Quem sabe eles vão precisar muito dela. Um abraço, Deus te abençoe. Imagina a seguinte situação: você mora em uma cidade e ela está cercada por um exército. Ninguém pode entrar, ninguém pode sair. É praticamente um lockdown forçado, só que sem pandemia. A fome toma conta de tudo e o que era mais básico virou artigo de luxo. Samaria, a capital do reino de Israel, estava exatamente nessa mesma situação. Cercada pelos sírios, a cidade ficou sem suprimentos e a fome era brutal. Em 2 Reis, capítulo 6, verso 25, descreve a situação. E diz assim: houve grande fome em Samaria, porque cercaram os sírios, e até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Cabeça de jumento valendo 80 peças de prata. Sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: me acuda, rei, senhor. E ele lhe disse: se o senhor não acode, de onde eu acudirei você? Da eira ou do lagar? E disse mais o rei: que você tem? E ela disse, falando de outra mulher, e ela conta a história: essa mulher me disse, me dê o seu filho para que a gente o coma. É exatamente isso, estou falando de canibalismo. E amanhã nós vamos comer o meu filho. Elas combinaram de uma comer o filho da outra, as duas comerem juntas, em um tipo de algum combinado macabro, para não morrerem de fome. Exatamente isso que você ouviu. Cozinhamos o meu filho e comemos. E no outro dia eu pedi o filho dela para que a gente comesse, mas ela escondeu. Sucedeu que, ouvindo o rei essas palavras, rasgou suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo via que o rei trazia cilício por dentro, sobre sua carne. E disse: assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre o seu pescoço. Em 2 Reis 6,25, mostra a situação tão grave que era em Samaria, a ponto da cabeça de um jumento, ou seja, algo desprezível, algo que não valia nada, passar a ser vendido por 80 peças de prata. E esterco de pombo ser vendido por 5 peças de prata, ou seja, só rico podia comprar uma coisa que em outras situações não valeria nada. O desespero era tão grande que as pessoas estavam fazendo coisas impensáveis para tentar sobreviver. E aí vem essa história macabra, chocante. No mesmo capítulo, a partir do verso 26, conta que 2 mulheres estavam tão desesperadas que fizeram esse acordo terrível de cozinhar e comer seus próprios filhos. Uma delas realmente cozinhou o filho no primeiro dia, mas no dia seguinte a outra não teve coragem de fazer o mesmo com o dela. Levaram o caso ao rei, que ao ver isso, claro, rasgou suas vestes de tristeza e desespero. E essa história mostra o quão crítica era a situação de Samaria. A fome levou o povo a um nível de desespero inacreditável. Imagina que você vive num lugar onde a comida ficou tão escassa que as pessoas recorrem ao canibalismo. A busca por um culpado numa situação dessa é a reação mais comum. E em Samaria não foi diferente. O rei de Israel, enfrentando todo aquele desespero e fome, precisava de um bode expiatório. E quem ele escolhe? O próprio profeta Eliseu, um grande profeta da Bíblia, bem conhecido. Agora você pensa comigo, o rei estava num beco sem saída, a cidade cercada, o povo morrendo de fome. E nada parecia funcionar. Nesse momento de crise, ele começou a culpar Eliseu. Mas por quê? Primeiro, vamos lembrar que Eliseu era profeta do Senhor e na cabeça do rei Deus tinha o poder para mudar aquela situação, mas que por algum motivo o profeta tinha alguma culpa de Deus não realizar nada para tirar eles daquela situação até então. Então, na visão do rei, Deus não estava fazendo nada.
E para piorar, Eliseu, como porta-voz de Deus, virou o alvo perfeito. Então tem uma passagem em 2 Reis do capítulo 6, verso 31, onde o rei, ao ouvir a história das duas mulheres, ficou tão revoltado que ele disse: olha, Deus me castiga com todo rigor se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, permanecer hoje sobre os seus ombros. A raiva do rei foi tanta que ele mandou um mensageiro para matar Eliseu. Outra coisa que a gente precisa destacar é a ingratidão do rei. Por quê? Porque Eliseu já tinha salvado o rei e o povo de Israel várias vezes. Um exemplo disso é quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel e fazia planos para emboscar os israelitas, logo no mesmo capítulo. E sempre que o rei da Síria planejava emboscar Israel, Eliseu avisava o rei de que Israel estava sob uma emboscada e se permitia então que o exército de Israel se preparasse para a emboscada. Aconteceu várias vezes, a ponto de que o rei da Síria acreditar que havia um espião entre seus homens. Mas claro, era Deus revelando ao profeta o que haveria de acontecer. Mas quando informado que havia um profeta em Israel e que ele sabia o que o rei da Síria falava até em seu quarto, isso se tornou um problema para o rei da Síria, porque ele tinha contra ele alguém que era capaz de revelar todos os seus passos. Então, quando a fome assola Samaria devido ao cerco da Síria, agora Eliseu tem dois reis voltados contra si, tanto o da Síria quanto o de Israel. Então, o de Israel, ele acaba esquecendo quantas vezes o profeta lhe ajudou. Os sírios estavam determinados a conquistar a cidade e acabar com Israel. O cerco foi uma estratégia para enfraquecer os israelitas, forçando-os à rendição pela fome. Então, era uma estratégia de guerra muito usada naquele ambiente do Oriente Médio, onde um exército cercava uma cidade para interromper os seus suprimentos e a sua capacidade de até se alimentar, porque vai começando a faltar as coisas, vai começando a ficar impossível sobreviver. Então, por mais que Eliseu tivesse mostrado a bondade de Deus e salvado o rei várias vezes, na crise atual, o rei se esqueceu de tudo isso e se voltou contra Eliseu. Ele tinha feito profecia sobre o futuro de Israel, mas nada parecia estar ajudando na prática. A fome continuava, os sírios continuavam cercando a cidade e o povo estava morrendo agora de fome. O rei, desesperado, sem resposta, achou que tirar Eliseu do caminho poderia mudar a sorte deles. No fundo, a culpa que o rei jogava em Eliseu era um reflexo do seu próprio desespero e ele tinha perdido a fé realmente. A real é que Eliseu estava fazendo a vontade de Deus, ele sabia que a solução viria no tempo certo e que Deus tinha um plano, mesmo que o rei não pudesse ver. A ingratidão do rei é um exemplo de como, em tempos de crise, nos é fácil esquecer os momentos de salvação e focar apenas no que está acontecendo agora, no nosso problema atual. A palavra do profeta era boa para ele quando servia para antecipar as ações de guerra dos sírios, mas quando a tragédia e a fome não foi evitada, ele queria matar justamente aquele homem que tinha sido a sua esperança e a sua salvação tantas vezes. Então é bem mais fácil destruir do que resolver. É muito mais fácil fazer isso. O rei de Israel é um exemplo clássico de que, cercado por uma situação sem solução, que era a fome de Samaria e o cerco, ele não tinha a menor ideia de como resolver a questão. Às vezes os políticos, eles não têm a menor ideia do que fazer, dada uma situação de crise, dada uma situação de tragédia. Então, tudo que ele sabia fazer naquele momento era mandar matar alguém. Então essa foi a sua solução, entre aspas. O rei estava completamente impotente diante daquilo, a cidade cercada, os suprimentos acabando e o desespero cada vez mais crescendo. Em vez de buscar uma solução construtiva, ele escolhe o caminho da destruição. Mandar matar Eliseu, o profeta que havia auxiliado o povo de Israel tantas vezes. Então, às vezes é muito fácil
em frente a problemas grandes demais para nós resolvermos, a gente buscar alguém para atacar ou alguém para culpar. Destruir é muito mais fácil do que construir ou resolver. No caso do rei, ele transferiu todas as suas frustrações e seu desespero para Eliseu. Em vez de buscar a Deus e confiar na sua providência, ele escolhe eliminar o profeta e assim eliminar a única chance dele de ouvir a voz do próprio Deus. É assim que muitas vezes nós agimos, porque quando nos deparamos em situações difíceis, é mais fácil culpar outras pessoas e atacar e até destruir relacionamentos do que buscar soluções verdadeiras. Pode ser no trabalho, na família ou em qualquer área da vida. A ação destrutiva ela é rápida e dá uma falsa sensação de controle, que eu tenho as coisas nas minhas mãos, mas quando na verdade eu não sei o que fazer. O rei ele não tinha o poder de fazer os sírios irem embora ou de multiplicar alimentos, mas ele tinha o poder de mandar matar Eliseu. E esse foi o poder que ele decidiu usar. Era uma ação que ele poderia tomar para se sentir no controle, mesmo que fosse uma solução totalmente destrutiva e errada. Ao invés de resolver um problema, ele estava apenas criando mais caos e violência. A solução real muitas vezes requer paciência, fé e sabedoria. Porque no caso de Samaria, a verdadeira solução viria de Deus, que tinha um plano para libertar a cidade do cerco sírio. Eliseu, sabendo disso, mantinha calma e confiava que Deus fosse intervir. O interessante é que quando o mensageiro é levado até Eliseu, quando ele vai até Eliseu, ele escuta Eliseu dizer, né, que Deus iria transformar aquela situação. E foi exatamente isso que aconteceu depois. Mas quando Eliseu falou, ouçam, e aí ele diz no versículo 1 do capítulo 7, ouçam a palavra do Senhor. Amanhã, a essas horas, na porta de Samaria se venderá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo. Ou seja, aquela coisa de 80 peças de prata por uma cabeça de jumento vai acabar. Nós vamos voltar aos preços normais, nós vamos voltar a ter alimento, nós vamos voltar dessa sandice que a gente está vivendo para uma situação tranquila. E aí o oficial, em cujo braço o rei se apoiava, disse, olha, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, isso poderia acontecer? Eliseu respondeu, você vai ver com seus próprios olhos, mas você não comerá coisa alguma. Essa profecia parecia impossível, a cidade estava cercada, a fome era terrível e os preços dos alimentos estavam absurdamente altos. Dizer que em 24 horas a comida seria abundante e barata soava como uma piada de mau gosto. Mas Eliseu estava falando a verdade. E no meio desse caos, esses 4 leprosos decidiram fazer algo impensável. O que tem 4 leprosos a ver com essa história? Nós vamos falar daqui a pouquinho. Ao anoitecer, eles estavam fora dos muros, certo? E o leproso ele não poderia, de maneira nenhuma, conviver na cidade normalmente. Ele precisava ficar do lado de fora recebendo esmolas que eram jogadas para eles pelos muros, que alguém trazia para eles, mas eles não poderiam viver como as outras pessoas, eles eram excluídos. E imagina você, pessoas que já eram excluídas em uma situação comum, em uma situação normal, já viveriam em miséria, e agora a cidade está sitiada, ou seja, o que eles viviam estava muito pior. Então, ao anoitecer, eles decidem ir ao acampamento dos sírios em busca de comida e em busca de misericórdia. O que eles não sabiam é que Deus já tinha agido, né? Então, você imagina agora 4 leprosos, completamente excluídos da sociedade, à beira da morte pela fome, e que decidem arriscar tudo e vão até os acampamentos dos sírios. Eles não tinham nada a perder. Ou eles morriam de fome, onde estavam, ou seriam mortos pelos sírios. Qualquer coisa parecia melhor do que a fome que estavam enfrentando. Quando chegaram lá, a surpresa foi a seguinte. Em 2 Reis, capítulo 7, ao anoitecer foram ao acampamento dos sírios.
quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os sírios ouvirem o ruído de um grande exército, com carros e cavalos. De modo que disseram uns aos outros: vejam, o rei de Israel contratou o rei dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar suas vidas, os sírios fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava e fugindo para salvar suas vidas. Enquanto isso, está lá Eliseu sendo ameaçado de morte. Os leprosos chegaram e encontraram tudo abandonado: comida, bebidas, roupas, tesouros. Eles que eram os mais marginalizados estavam diante de uma riqueza imensa e provisões em abundância. Comeram e beberam até se fartar e ainda esconderam algumas coisas para si, mas tiveram um momento de consciência. Imagina, a cidade está lá passando fome. Eles descobrem o arraial dos sírios todo vazio de gente, mas cheio de comidas e riqueza. Então, um olha para o outro e diz assim: olha, a gente não está agindo certo. Esse é um dia de boas novas, e nós não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, nós seremos castigados. E vamos imediatamente contar tudo ao palácio do rei. Então, a mensagem dos leprosos é essa. Eles olham para si e dizem: nós não fazemos bem, nós temos coisa boa para falar e não estamos falando. Já a cidade de Samaria não vai existir mais de tanta fome, e a gente está aqui se empanturrando, escondendo aquilo que a gente achou. Não dá. Então nós temos que voltar e contar para todo mundo o que a gente encontrou. Eles voltaram para Samaria e agora, a ironia do destino, o rei, que estava decidido a ignorar o profeta, teve que ouvir leprosos. Aqueles que ele considerava com certeza os mais insignificantes trouxeram a mensagem de salvação. Foram até as portas da cidade e chamaram os guardas, dizendo: fomos ao acampamento dos sírios e não havia ninguém lá, nenhum som de vida, apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas deixadas como estavam. Então o rei recebeu a notícia pelos guardas e, com certeza, como qualquer um, ele de princípio não acreditou. Pensou que poderia ser uma armadilha dos próprios sírios. Ele suspeitou que talvez os sírios estavam escondidos e quando os israelitas saíssem, seriam atacados. Mas um dos oficiais sugeriu verificar, enviando alguns homens com cavalos para confirmar a história. E foram, e ao longo do caminho viram que os sírios realmente tinham fugido. Deixaram roupas, equipamentos espalhados pela estrada, e quando voltaram, os guardas relataram ao rei. Ficou claro que a profecia de Eliseu tinha se cumprido. Finalmente, a cidade inteira saiu correndo para o acampamento sírio. E em um dia a situação mudou completamente. O povo saiu, no versículo 16 do capítulo 7, diz assim: o povo saiu e saqueou o acampamento dos sírios. E assim, uma medida de farinha fina passou a ser vendida por um ciclo, e 2 medidas de cevada vendidas por um ciclo, conforme o que o Senhor tinha dito através de Eliseu. E aquele oficial que duvidou? Ele viu tudo acontecer, mas como Eliseu tinha dito, ele não comeu nada. O texto conta que ele foi encarregado de controlar os portões da cidade, mas foi pisoteado pelo povo e morreu na confusão. Conclusão: quando não se quer ouvir a palavra de Deus se impõe, mesmo que a gente não queira ouvir. Quando o rei não quis ouvir o profeta, ele teve que ouvir os leprosos. E o encarregado da porta, que disse que nem Deus abrindo a janela do céu teria solução, acabou atropelado pelos famintos que passaram pela porta. No final, a gente pode ver que mesmo um rei se torna incapaz de solucionar alguma coisa. Ninguém tem poder infinito. Nem os mais poderosos políticos desse mundo conseguem resolver tudo.
Mas quando Deus quer resolver, Ele resolve com leprosos. Ele não precisa de mais nada. Nossa solução não está nos reis, não está nos políticos, nem mesmo nos homens de Deus. Ela está no próprio Deus, que não depende de nada e nem de ninguém. Uma tragédia foi provocada por um exército que era muito valente para sitiar uma cidade indefesa e medroso o suficiente para correr de barulho. Mas foi um barulho de Deus. Se pensássemos como esses 4 leprosos, nossos desfechos podem abençoar muitas vidas. Às vezes é preciso arriscar e fazer algo diferente, sair do lugar. Foram buscar misericórdia entre os sírios, onde com certeza não haveria, mas acharam a fonte de misericórdia infinita de Deus. E quando acharam, não guardaram para si. Pense nisso. Quando você acha misericórdia para si, não fique com ela só para si. Leve a boa nova, leve as boas notícias, leve o evangelho. Seja como esses homens, porque você pode não ser um Eliseu, você pode não ser um grande profeta, mas ainda que você seja um leproso, ainda que você seja um desprezado, se você tem boas novas para levar, leve, porque você pode mudar a história de muita gente.